A gente já falou disso aqui no Jornal da Band e volta esta semana com uma série especial, Crime e Religião no Rio de Janeiro. Bom, nessa primeira reportagem, o Vinícius Donola mostra a origem da perseguição, do tráfico a fiéis de religiões de matriz africana e também católicos. O crime organizado no Rio de Janeiro volta suas armas para a fé dos moradores dos subúrbios e comunidades. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Tinha que quebrar, porque aquilo era demoníaco. Ele se titulava Soldados de Cristo. E eles fizeram uma reunião, chamaram todo mundo no espaço, no quarto, todos muito bem armados, e falaram que a partir daquele dia não poderia mais tocar, não poderia mais utilizar branco, não poderia sequer você acender uma vela na sua casa para algum orixá. Quando se ouvem relatos como esses, o grande desafio é como chegar a essas pessoas, de que forma entrar em lugares onde nem a polícia entra. E não são áreas distantes, isoladas de tudo, não. Aqui fica a porta de entrada do nosso país para centenas de milhares de turistas que visitam o Brasil todos os anos. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A 8 quilômetros do aeroporto existe uma favela que há anos é dominada pela mesma facção criminosa. Denúncias que nós recebemos nos levam naquela direção. O Morro do Dendê. Até junho de 2019, o morro era comandado pelo traficante mais procurado do Rio, Fernando Gomes Freitas, o Fernandinho Guarabu. Ele afirma como poder dele esse poder de perseguição. Ele traz para ele essa imagem. Ele não esconde. Aleluia! Guarabu se dizia um homem convertido pela religião. Se ele fosse de fato convertido, ele teria seguido a doutrina de Jesus. A filosofia cristã é linda. O que prega a religião evangélica é lindo e perfeito. Então, se eles fossem realmente convertidos à religião, você acha que eles estariam traficando? Você acha que eles estariam mandando matar pessoas? Tamo aí, ó! Ali, sob as ordens do tráfico, a intolerância à diversidade religiosa tomava dimensões até então desconhecidas. Uma proibição declarada e de expulsão. Você tem uma lei marcial, vamos assim dizer, que você não pode tocar tabaco, não pode fazer festa, primeiro começa com isso. Inclusive até as pessoas que botavam roupa branca na corda ou se saía de branco na rua eram ameaçados. Em 2019, Guarabu e outros 5 homens foram mortos em confronto com a polícia. E hoje a gente está olhando para trás e vendo, né, que aonde teve origem, como isso aconteceu e como isso permitiu que chegássemos ao ponto que chegamos hoje. Ao longo dos anos, os traficantes se armaram com fuzis e passaram a comandar não só a venda de drogas. Assim como os milicianos, hoje controlam a venda de gás, os serviços de TV a cabo e internet, a circulação de motos e vans. Vamos pegando fogo, ó. Pode explodir a qualquer momento aí, ó. Por meio de plataformas digitais, começamos a ouvir os primeiros relatos de vítimas. Fiéis, pais e mães de santo, do Morro do Dendê e também de outras comunidades do Rio e região metropolitana. O terceiro comando puro, né? Eles se incomodam, né? Com a prática de cultos religiosos de origem africana. E não só o meu terreiro, mas com praticamente todos os terreiros da região foram expulsos e, enfim, foram proibidos de praticar qualquer tipo de ato. Numa outra comunidade, a perseguição se expandiu a fiéis da religião católica. Para ouvir os moradores de lá, recorremos a uma segunda alternativa.
Se você tiver qualquer informação sobre esse assunto, entre em contato com a Band News FM. Nós recebemos de ouvintes aqui uma denúncia de que em algumas paróquias do Rio e Baixada, as procissões do Domingo de Ramos foram proibidas, não aconteceram, por causa de uma determinação imposta por traficantes. Isso aí que vocês estão falando, pura verdade. Aqui no Bandido Peixão proibiu qualquer eventualidade desse tipo aqui na Cidade Alta. Amanhã, a Cidade Alta e o território conhecido como Complexo de Israel. Bom, Adriana, e o repórter Vinícius Donola está aqui para conversar com a gente, bater um papo sobre essa história, né? Boa noite, Adriana. Boa noite, Weneg. Boa noite, bem-vindo. Donola, como você deixou bem claro na reportagem, são criminosos abusando da fé das pessoas e cometendo crimes. Sim. Não só a intolerância religiosa, não muitos só. Outros, né? A gente não está falando só de intolerância, a gente está falando de ameaça, de agressão, de expulsão de famílias de suas casas e, portanto, de seus terreiros, mas mais do que isso, da proibição de exercício de uma liberdade que não é sagrada, que nos é sagrada, que é de profissão da fé. Então, agora, a gente está falando de uma série de crimes muito graves. Você se concentrou no Rio de Janeiro, mas é evidente que fica parecendo para quem está assistindo que só tem lá, né? Mas é um assunto que atinge o Brasil todo. A primeira denúncia foi Rio de Janeiro. E foram 3 meses ouvindo um Brasil que está em silêncio, porque a imprensa não costuma chegar lá, porque o Estado não está lá. E depois de 3 meses, qual a conclusão? O Estado do Rio de Janeiro é o segundo na lista das denúncias de intolerância religiosa. São Paulo vem primeiro. Então é um problema nacional. A série vai mostrar, inclusive, o caso de uma mulher expulsa do Brasil por essa intolerância. Primeiro caso de exílio religioso no Brasil. E amanhã a gente vai falar de um problema que domina favelas, complexos de favelas. Amanhã, o Complexo de Israel.